Olá novamente. Na seção anterior, vimos como determinar os valores extremos de uma função do tipo z igual a f de x, y em uma região compacta, por exemplo, em uma região compacta U. Relembre que uma região compacta é aquela região que é limitada, ou seja, existe uma bola centrada na origem que a contém e que contém todos os seus pontos de fronteiras. Por exemplo, contém todos os pontos aqui da borda dessa região. Ok? Então, a gente viu que para determinar os extremos ou os pontos críticos da função nesse conjunto U, onde U contém U é formado pela parte interna e pela sua fronteira, que a gente denota assim. Então, a primeira coisa é determinar os pontos críticos, né? O primeiro passo é determinar os pontos críticos na região interna U, e aí a gente faz isso procurando os pontos onde o gradiente se anula. E o segundo passo é estudar o comportamento de f em ou na fronteira dessa região, que eu estou chamando de U, né? Na fronteira desse conjunto U. Mas o que acontece na fronteira é que essa fronteira pode ser descrita, como nesse caso aqui, através de uma equação como essa. Ou seja, eu posso pensar, nesse caso, na equação que define a fronteira dessa região como sendo uma curva de nível de uma certa função g de xy. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer é extremizar os valores da f sujeitas a essa condição aqui, olha só, sujeitas a essa condição. Ou seja, nós estamos interessados em extremizar, que pode ser maximizar ou minimizar, extremizar de forma geral, a função f de x, y, sujeita à condição de quê? Sujeita à condição de que sobre a fronteira, os x e y que vão tornar essa função máxima ou mínima tem que satisfazer essa relação, g de x, y igual a c. Então, esse tipo de problema, nesse contexto, essa função f de x, y, que a gente quer extremizar, é chamada de função objetiva ou custo também. Alguns autores chamam essa função de função custo. E essa função g de x, y, que vincula ou que restringe as faixas de valores que x e y podem assumir, é chamada de vínculo ou restrição. Vínculo ou restrição. Vou colocar aqui apenas vínculo. Ok? Então, o que a gente vai aprender nessa sessão? Justamente é resolver esse tipo de problema. Determinar ou extremizar uma função de duas ou mais variáveis sujeita a uma condição dada. Ok? Então, nessa sessão, veremos um método que permite que a gente resolva esse tipo de problema. Esse tipo de problema é chamado problema de máximo e mínimo condicionado. Ok? Então, este tipo de problema é chamado de problema de máximo e mínimo condicionado ou vinculado. Problema de máximo e mínimo condicionado. Aqui, nesse caso, que a gente está trabalhando com a função apenas de duas variáveis, então nesse caso, a gente admite apenas um vínculo. Mas se a gente estiver trabalhando com a função de com 3 ou mais variáveis, a gente pode ter mais de um vínculo, ok? Então, a gente vai ver como abordar esse tipo de problema também. Então, deixa eu mostrar aqui geometricamente o que a gente quer fazer, e em seguida eu vou enunciar o teorema chamado Teorema dos Multiplicadores de Lagrange, que vai nos dar a condição suficiente para encontrar os pontos críticos. Ok? Então, deixa eu fazer aqui um breve esboço. Então, olha só. Suponha que quiséssemos determinar o máximo dessa função aqui, cujo gráfico eu fiz aqui o esboço. Z igual a f de x, y. Mas a gente não quer apenas o máximo. A gente quer o máximo dessa função sujeito à condição de que as variáveis x e y estejam relacionadas através dessa equação. Então, por exemplo, se a gente fosse buscar apenas o máximo dessa função, assumindo que ele existe, seja esse ponto que eu marquei aqui, né? Na verdade, no domínio seria esse cara e a imagem dele seria esse ponto que eu marquei aqui. Então, se eu fosse buscar por esse ponto, tudo que eu teria que fazer é estudar apenas os pontos onde a derivada, onde o gradiente se anula e classificar depois esses caras como máximo ou mínimo. Mas veja que o que eu quero é o máximo dessa função
mas de forma que as coordenadas x e y desse ponto onde a função é máxima satisfaçam essa curva, ou satisfaçam essa condição. Então, o ponto procurado, o ponto que extremiza a função, o ponto que faz com que essa função seja máxima, tem que ser um cara que esteja sobre essa curva. Então, como é que a gente pode fazer para determinar esse cara? Geometricamente, a ideia é bastante simples. Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar várias curvas de nível para essa função. Então, as curvas de nível estão no domínio da função, que é esse conjunto U aqui, o plano, tá certo? Então, digamos que as curvas de nível da minha função sejam essas aqui que eu estou desenhando, tá certo? Olha só, aqui eu tenho várias curvas. Por exemplo, aqui para o primeiro eu tenho essa curva de nível, f de x, y igual a C1. A próxima é f de x, y igual a C2, onde esse C1, C2, C3 que eu vou acabar de desenhar aqui, esses caras estão aumentando, tá certo? C1 menor que C2, menor que C3 e assim por diante. Então, eu vou pegando várias curvas de nível da função de forma a tentar determinar aquele ponto que extremiza a função, ok? Então, eu coloquei aqui algumas curvas de nível da função. Se você quiser representar aqui na superfície, digamos que a gente tivesse algo mais ou menos assim, olha só. Seria projetar, jogar esses caras aqui para cima, tá? Então, veja que a ideia é determinar o máximo da função, o maior valor que a minha função pode ter, mas que pertence a essa curva em roxo. Então, aqui eu tenho várias superfícies de nível. Sobre cada uma dessas superfícies, na verdade, várias curvas de nível, e sobre cada uma dessas curvas, a minha função ela tem um valor constante, tá certo? Igual ao nível dessas curvas. Então, aqui eu tenho uma sequência de níveis crescentes, tá certo? C1, C2 e assim por diante. Então, a gente poderia argumentar da seguinte maneira. Eu quero um ponto que extremiza o valor da minha função, mas que tem que pertencer ao gráfico, a essa curva de nível. Então, eu tenho dois pontos aqui, ó. Esses dois pontos pertencem a essa curva de nível. Mas será que esses dois pontos fazem com que a função tenha o maior valor sobre essa curva? Rapidamente você percebe que não, porque se você pular para a próxima curva de nível, esses dois pontos aqui também pertencem à curva, porém eles estão no nível mais alto, né? Então a função tem um valor mais alto aí. E aí você se pergunta, mas será que esses dois pontos são os que extremizam o valor da minha função? Rapidamente você percebe que se você pular para o próximo nível, a função tem um valor maior que o nível anterior. E aí você continua fazendo isso até que você chega num ponto onde a sua curva de nível quase não toca a curva de nível que descreve a condição dada no problema. Veja, se você subir para outra curva de nível, se você vier para essa outra que tem nível maior, ela é até maior do que a anterior. Porém, esse ponto aqui, por exemplo, ou qualquer ponto sobre essa curva, não satisfaz a equação em roxo. Ok? Então, a ideia é procurar aquela curva que quase não toca, ou que, na verdade, apenas tangencia essa curva de nível. Então, perceba que nesse ponto de tangência que eu acabei de marcar, então, nesse ponto vermelho aqui, olha só. Nesse ponto vermelho, a reta tangente a essas duas curvas, essa reta em preto, ela é tangente às duas curvas. Quais duas curvas, professor? A curva que define a restrição ou o vínculo, e essa curva de nível aqui, ó, por exemplo, f de x, y igual a, digamos, C1, C2, C3, C4, C5, não é isso? Igual a C5. Então, esse ponto aqui é o ponto procurado da gente. Esse ponto x0, y0, ele tem a propriedade de pertencer à curva e de ser o maior valor que a minha função pode ter sobre pontos sobre essa curva. Então, qual é a condição geométrica que define esse ponto? Perceba que essa reta, como eu falei, essa reta em preto, ela é tangente às duas curvas, tangente à curva em roxo e tangente à curva de nível f de xy igual a C5. Então, isso quer dizer que o vetor normal a essas duas curvas são paralelos nesse ponto, não é verdade? Então, o vetor normal, deixa eu colocar aqui, ó, digamos que esse aqui é o vetor normal dessa curva em roxo. Então, esse vetor normal, vou colocar assim, o vetor normal da curva em G, a curva G, tem que ser paralelo ao vetor normal dessa curva em azul. Vou até mudar a cor para não confundir com o azul que já está lá. Vou colocar aqui verde. Então, tem que ser paralelo a esse vetor aqui em verde, que é o vetor normal, a curva de nível f de xy igual a C5 nesse caso. Ok? Então, como é que a gente determina esses vetores normais nesse ponto? Bom, a gente sabe que o vetor normal a uma curva de nível nada mais é que o gradiente. Não é? Então, isso quer dizer o seguinte, que o vetor normal a essa curva de nível f de xy igual a 5, vamos escrever assim, o vetor normal a essa curva, no ponto x0, y0,
nada mais é que o gradiente da função nesse ponto. O gradiente da função nesse ponto. E quem é o vetor normal? E quem é o vetor normal a essa curva em roxo no ponto x0, y0? Bom, o vetor normal nesse caso, da mesma maneira, no ponto x0, y0, é o gradiente dessa função. E a gente já viu que o gradiente é um vetor normal ou ortogonal às curvas de nível, né? Então, o gradiente de g é esse vetor normal àquela curva. Mas como esses dois caras são paralelos, então existe um certo escalar, que eu vou chamar de lambda. Então, aqui, esse primeiro se escreve como lambda vezes esse segundo. Ok? Então, daqui eu concluo o seguinte, que existe um certo número lambda, com a propriedade de que gradiente de f nesse ponto, que é o ponto que extremiza a função, é paralelo, ou seja, é lambda vezes o gradiente da função g no ponto x0, y0. Então, essa é a condição geométrica que a gente vai utilizar para determinar esse ponto crítico, ou os pontos críticos, que pode aparecer mais de um, ou seja, os pontos que extremizam a função sujeita a esse vínculo ou restrição. Ok? Esse lambda ele vai receber um nome especial, ele vai ser chamado de multiplicador de Lagrange. Ok? Então, o que a gente fez aqui foi uma demonstração, digamos assim, geométrica do teorema que eu vou enunciar agora e a gente vai provar em seguida. Ok? Então, olha só, teorema 11, multiplicador de Lagrange. Então, o teorema diz o seguinte, sejam f e g funções de classe C1, ou seja, funções que admitem derivados parciais de primeira ordem contínuos. Suponha que x0 e y0 seja um extremo de f, que pertence à curva de nível g de x, y igual a c. Então, se o gradiente da função g no ponto x0 e y0 for diferente do vetor nulo, então existe um certo lambda, que a gente vai chamar de multiplicador de Lagrange, tal que o gradiente da f no ponto x0 e y0 é paralelo ou é proporcional aqui ao gradiente da g nesse mesmo ponto. Ok? Vamos ver como é que a gente já viu geometricamente, como é que isso funciona. Vamos fazer aqui uma breve verificação desse fato. Ok? Então, uma breve verificação. Vejamos o seguinte. Então, primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou fornecer uma parametrização, para essa curva g de x, y igual a c. Okay? Isso aqui é uma curva de nível, então eu posso parametrizá-la lá no plano. Então, seja R de t, a parametrização para essa curva escrita dessa forma. Então, uma parametrização regular, ou seja, a derivada nunca se anula, tá certo? Parametrização regular da curva de nível, g de x, y igual a c. Tal que quando t for um certo t0, ou seja, r de t0, eu tenho x de t0, y de t0, que é o ponto x0, y0, onde a função, onde a f tem um extremo, tá certo? Seja ainda, eu vou definir uma função de uma variável só, h de t como sendo a minha f tomando valores apenas sobre a curva, que é o que eu quero, né? Eu quero buscar os extremos da minha função f, mas de forma que as coordenadas, de forma que as variáveis x e y satisfaçam essa relação, né? Esse vínculo. Então, vamos estudar minha função apenas sobre a curva g de x, y igual a c, ou seja, sobre a curva de nível. Então, vamos definir essa função dessa forma. Então, note que da regra da cadeia, se eu derivar essa função, da regra da cadeia, temos o seguinte. Como é que eu derivo essa função? Então, a derivada de h vai ser igual à derivada da f em relação a x, não é isso? Vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada da f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Não é verdade? A regra da cadeia a gente tem que ela se escreve dessa forma. Ou de forma mais compacta, eu posso escrever isso aqui como o produto interno, o produto escalar do vetor gradiente no ponto genérico lá da curva, escalar r' de t. Ora, mas em t igual a zero, em t igual a t0, x é igual a x0 e y é igual a y0. Mas quando x for x0 e y for y0, f tem um máximo. Tem um extremo, na verdade. Não sei se é máximo ou mínimo, mas tem um ponto de extremo. Então, nesse extremo, a derivada da função nesse ponto é zero. Né? Porque a gente sabe que se a função tem um máximo ou mínimo, naquele ponto a derivada dela é zero. Então, se eu calcular h
a derivada de h no ponto t0, que corresponde ao ponto extremo da função f, eu sei que isso aqui se anula, portanto, esse cara tem que ser zero em t0. Ok? Então, deixa eu colocar essa observação. Em t0, a derivada de h é nula. Não é isso? Visto que o ponto x0, y0, que corresponde a t igual a t0 na parametrização, é um extremo da função. Não é? Então, desse fato, a gente percebe o seguinte, que o gradiente de f no ponto x0, y0, que corresponde a t igual a 0, escalar r de t0, é igual a 0. Bom, isso aqui está dizendo que o vetor gradiente ele é ortogonal ao vetor tangente. Né? E o vetor tangente ele aponta na direção da reta tangente. Né? Logo, o gradiente é normal à reta tangente em x0. Deixa eu colocar essa informação aqui. Logo, como a gente viu geometricamente, né? Logo, o gradiente de f nesse ponto é normal à reta tangente. A reta tangente em x0. No ponto x0, y0. Porém, a gente sabe que é o seguinte, nós sabemos que o gradiente de x0 nesse mesmo ponto é normal a curva g de xy igual a c. Não é verdade? Portanto, esses dois vetores têm que ser paralelos, né? Porque esse vetor aqui, que é o vetor tangente, que aponta na direção da reta tangente, ele também é tangente a essa curva de nível no ponto. Não é verdade? Portanto, esses dois vetores têm que ser paralelos, como a gente viu geometricamente. Ok? Então, deixa eu colocar essa condição, portanto, gradiente de f no ponto x0, y0 e gradiente de g no mesmo ponto devem ser paralelos. Devem ser paralelos. Ou seja, deve existir um certo número real, lambda, que eu estou chamando aqui de lambda, deve existir um lambda real, com a seguinte propriedade. Gradiente de f nesse ponto tem que ser igual a lambda gradiente de g no mesmo ponto. Ok? Então, essa é a condição que vai nos permitir identificar os pontos críticos. Ah, professor, esse cara vai ser o máximo ou mínimo? Não sei. Você vai encontrar os caras, né? Vai encontrar os pontos que satisfazem essas condições. Depois que você tiver esses pontos, monta sua tabelinha, né? X, Y e o valor da função em cada um desses pontos. O maior vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo. Tranquilo? Então, deixa eu colocar aqui apenas uma pequena observação. Observação. O número real lambda, o número real, é chamado multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange. Ok? Bom, e para uma função de três variáveis, sujeita a um vínculo, o problema funciona da mesma forma, tá certo? Então, para uma função do tipo f de x, y, z, sujeita ao vínculo g de x, y, z igual a certa constante, temos que, sobre as mesmas condições lá do teorema, temos que, para extremizar f sujeita à condição dada, devemos determinar os pontos da forma x0, y0, z0, tais que satisfaçam a seguinte equação. Gradiente de f nesse ponto sejam paralelo ao vetor gradiente de g nesse mesmo ponto. Ok? Então, tanto faz para a função de 2 ou 3 variáveis, 4, 5. Se você quer extremizar a sua função sujeita a um vínculo,
basta que você procure os pontos extremos, os extremantes, como a gente chama, através desse procedimento. Ok? Então o que a gente vai fazer agora são exemplos, mas eu não vou pegar qualquer exemplo, eu vou pegar os exemplos que a gente resolveu nas aulas passadas, ok? Onde a gente procurou os pontos críticos de uma função sujeita a uma certa condição, da seguinte maneira: a gente ia lá no vínculo, isolava a variável, jogava na função original e reduzia o número de variáveis. Apesar desse método funcionar, ele é um pouco mais extenso, mais trabalhoso e não é simétrico, visto que você tem que deletar uma das variáveis momentaneamente para que possa resolver o problema. O método dos multiplicadores de Lagrange, ele é um método muito simétrico, porque ele trabalha todas as variáveis de uma forma só. Okay? É um método simétrico bastante elegante, e a gente vai ver como ele funciona agora a partir de exemplos. Então vamos lá. Exemplo 70. Determine 3 números positivos, tais que sua soma seja 24 e o seu produto seja máximo. Então a gente já resolveu esse problema no contexto de busca de máximos e mínimos daquele formato, ou seja, você escrevia a função que você quer extremizar, montava a equação do vínculo, isolava uma das variáveis no vínculo e substituía na equação original, reduzindo o número de variáveis, e aí a gente procurava os máximos e mínimos da maneira que a gente já viu, ou seja, procurando os pontos que anulam o gradiente. Aqui nós vamos utilizar esse método dos multiplicadores de Lagrange para resolver esse problema. Então vamos lá, solução. Então aqui a gente tem que identificar duas coisas antes de iniciar o problema. Quem é a função que a gente quer extremizar e quem é o vínculo? Então, neste caso, temos o seguinte. Neste caso, quem é a função que eu quero extremizar? Então, eu quero extremizar o produto desses números, né? Extremizar o produto. Então, se eu chamar x, y, z esses números que eu quero determinar, tais que o produto seja máximo, x, y, z, números positivos, então, o que eu quero extremizar é o produto. É a função produto, é o produto entre esses caras. Bom, mas eu não quero apenas extremizar esse cara, eu quero extremizar esse cara sujeito ao seguinte vínculo. O vínculo é que a soma das variáveis, a soma de x mais y mais z, tem que ser exatamente 24. Então, eu tenho essa função, que é a função soma, s de x, y, z, que é x mais y mais z igual a 24. Então, eu quero extremizar essa função sujeita a esse vínculo. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Determinar quais pontos satisfaz a condição gradiente de P igual a lambda gradiente de S. Ok? Feito isso, eu jogo na função esses pontos, o maior é o máximo, o menor é o mínimo. Ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa, a segunda coisa é o seguinte, note ainda que. Vamos lá calcular o gradiente de cada uma dessas funções. Então o gradiente da função produto vai ser o vetor cujas componentes são as derivadas parciais da função em relação a x, y e z. Então, se eu derivar esse cara em relação a x, vou ficar com yz. Se eu derivar em relação a y, vou ficar com xz. Se eu derivar em relação a z, vou ficar com xy. E, agora a gente precisa do gradiente da função s, né? Então, e o gradiente de s vai ser igual a... Bom, aqui é x, y e z. Se eu derivar esse cara em relação a x, tem 1, em relação a y, 1, em relação a z, 1. Então, ficou apenas o vetor 1, 1 e 1. Ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Agora a gente tem que resolver o seguinte sistema. Então, devemos resolver o seguinte sistema. Qual, professor? Esse aqui, ó, gradiente de P igual a lambda gradiente de S. Ou ainda, yz, xz, xy igual a lambda vezes 1, 1 e 1. Isso aqui nos dá um sistema de equações, né? 3 equações, 3 incógnitas. Na verdade, vamos ver aqui, ó. Na verdade, nós temos 4 incógnitas. Lambda é uma incógnita também a ser determinada no problema. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Então, vamos ficar com as seguintes equações. Olha só. Yz igual a lambda, xz igual a lambda e xy igual a lambda, né? X vezes y igual a lambda. Então, a gente tem essas 3 equações e a gente vai resolver essas equações. Perceba que quando você resolver esses carinhas, a gente tem mais equações mais variáveis do que equações, a gente não vai ter um valor específico para y, um valor específico para z, um valor específico para x, porque a gente vai ter uma relação entre esses caras. Uma vez que a gente tem uma relação entre x, y e z, você pode substituir ele aqui no vínculo e aí vai ser através do vínculo que você vai determinar quem é x, quem é y, quem é z numericamente. Ok? Se você quiser, você pode até adicionar a equação do vínculo aqui. Seria uma quarta equação, né? X mais y mais z igual a 24. Ok? Bom, perceba o seguinte, pessoal. Lambda não pode ser zero. Como lambda tem que ser diferente de zero nesse exemplo,
Por que lambda não pode ser zero? Porque, olha só, se lambda for zero, aqui você vai ter y vezes z igual a zero, x vezes z igual a zero e y vezes z igual a zero. Bom, mas a única solução para isso é x igual a y igual a z igual a zero. Mais 0 mais 0 mais 0 não é igual a 24. Ok? Então, como lambda não pode ser nulo, eu posso dividir essas duas equações. Então, se eu dividir a de cima pela de baixo, vai ficar assim, ó, yz sobre xz igual a lambda sobre lambda. A gente vai ter o seguinte, que x é igual a y. Então, você tem a primeira relação entre as variáveis do problema, que é x igual a y. Bom, se você dividir agora, novamente, a segunda pela terceira, olha só, xz sobre xy é igual a lambda sobre lambda, cancelando novamente os lambdas e cancelando os x, e a gente vai ter aqui o seguinte, que y é igual a z. Ora, mas y é igual a x e y é igual a z, então quer dizer que x é igual a y, que é igual a z. Então, esses três caras são iguais. Ok? Então, isso quer dizer, no final das contas, que x é igual a y, que é igual a z. Bom, mas quanto vale x, quanto vale y, quanto vale z? Bom, o que você vai fazer? Você vai usar essa relação que você encontrou e vai substituir aqui no vínculo. Quando você fizer isso, você vai descobrir x. Descobrindo x, você acha y. E bom, e aí acabou, né? Porque você vai ter x igual a y igual a z, você tem tudo. Então, substituindo agora esse resultado no vínculo, na equação que define o vínculo, vamos ter o seguinte, olha só. X mais y igual a x, mais z igual a x, igual a 24, ou ainda 3x igual a 24, ou ainda x igual a 8. Bom, se x é 8, x é igual a y, que é igual a z, que é igual a 8. Então, acabamos de determinar três números positivos, cuja soma é 8, e o produto é máximo. E qual é esse produto máximo, professor? Bom, é só substituir na função. Logo, o produto máximo é. Então, é produto de 8 por 8 por 8, que é 8 ao cubo, que é 2 ao cubo, que é 2 a nono, que é 512. Ok? Então, veja como foi um problema rápido, simples e elegante de ser resolvido nesse formato. Como é que a gente resolveu isso antes de aprender esse método? Bom, aqui nessa etapa, por exemplo, eu isolava o z e substituía aqui ficando com uma função apenas de duas variáveis. Derivava, igualava zero, encontrava os pontos críticos, e aí, com o ponto crítico, eu ia classificar esse cara como máximo ou mínimo. Como eu quero extremizar, na verdade eu quero maximizar esse problema, né? Eu quero que o produto seja máximo, eu ficaria com o ponto de máximo desse problema. Ok? Tranquilo? Perceba que com o método multiplicador de Lagrange, a resolução é muito mais simples. Vejamos outro exemplo agora. Exemplo 71. Determine as dimensões da maior caixa inscrita em uma esfera de raio R. Que a gente já abordou esse problema, deixa eu fazer aqui um breve esboço da situação. Então, considere o seguinte diagrama. Olha só, eu quero o volume da maior caixa, aqui em azul, que eu posso colocar dentro de uma esfera de raio R, ok? De forma que essa caixa tem um volume máximo. Ok, então eu já sei que eu tenho que extremizar o volume da caixa. Como eu coloquei a caixa centrada, o centro da caixa é a origem, que é o centro da esfera, então se esse ponto aqui, se esse vértice dessa caixa tem coordenada x, y, z, esse ponto lá atrás, ó, esse ponto aqui atrás, deixa eu marcar ele aqui, vai ter coordenadas menos x, y e z. Portanto, esse comprimento aqui é dessa aresta, não é x, é 2x, como está sendo indicado aqui. Tá certo? E por razões semelhantes, as outras dimensões da caixa vão ser 2y e 2z. Então, eu tenho que extremizar a função que define o volume dessa caixa. Mas sujeita a que condição, professor? Bom, a maior caixa vai ser aquela onde o vértice da caixa toca na esfera. Então, quando esse vértice da caixa pertencer tanto à caixa quanto à esfera, esse ponto ele vai ter que satisfazer a equação da esfera também. Então, esse aqui é o nosso vínculo. Ok? Perceba que esse ponto está no primeiro octante, então, tanto x quanto y quanto z tem que ser positivos aqui. Tranquilo? Então, o que eu tenho que fazer? Extremizar a função que define o volume dessa caixa sujeita a essa condição. Então, vamos colocar isso aqui embaixo. Então, devemos fazer o quê? Então, vamos lá. Extremizar a função que define o volume daquela caixa. Pô, mas o volume de uma caixa é o produto das suas dimensões, ou seja, x vezes y vezes z? Não, professor. 2x vezes 2y vezes 2z, tá certo? Então, isso vai ficar 8xy, z, sujeito à condição, que condição? Vou colocar aqui, vínculo, né?
sujeito ao seguinte vínculo. O vínculo é que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado seja igual a r ao quadrado, ou seja, as coordenadas da aresta daquele ponto têm que satisfazer a equação da esfera, tá certo? Então, vou colocar aqui, vamos chamar esse cara de g de x, y e z, tá? Vamos chamar esse vínculo de g. Deixa eu só colocar mais para cá, ficou muito apertado. G de x, y e z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, calcular o gradiente da v, calcular o gradiente da g, e igualar eles com uma constante, que é o multiplicador de Lagrange, e resolver o problema, tá certo? Encontrar o ponto crítico e depois, se tiver mais de um, aí a gente joga na função que dá o volume, o maior vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo, tá bom? Como esse problema é um problema de máximo, é de se esperar que você encontre apenas um ponto crítico, que é justamente o máximo aqui, tá certo? Ele é um problema que não faz sentido determinar o mínimo, né? O volume mínimo seria zero, e aí nesse caso x, y e z ambos teriam que ser nulos, mas esses caras não satisfazem o vínculo, né? Então, note o seguinte. Note que vamos calcular o gradiente da V. O gradiente de V vai ficar 8yz, 8xz e 8xy. Não é isso? E o gradiente dessa função g vai ficar o seguinte, 2x, 2y e 2z. Bom, agora devemos resolver o seguinte sistema. Temos então o seguinte. Então, a gente tem que resolver o seguinte sisteminha. Então, esse cara igual a lambda vezes esse, tá certo? Então, 8yz, 8xz, 8xy igual a lambda que multiplica 2x, 2y, 2z. Novamente, temos o seguinte sistema de equações. Vamos colocar aqui, 8yz igual a 2 lambda x, 8xz igual a 2 lambda y, 8xz, na verdade 8xy igual a 2 lambda z. Bom, se você quiser, pode adicionar outra equação, que é o vínculo x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado aqui, e aí você tem esse conjunto de equações. Tranquilo? Novamente, note que neste problema, lambda não pode ser zero também. Pelo mesmo motivo anterior, se lambda for zero, você vai ter x igual a y igual a c igual a zero, mas 0 mais 0 mais 0 não é igual a r ao quadrado. Não é verdade? Então, isso me permite, novamente, usar aquela técnica de dividir essas duas equações. E aí, fazendo isso, eu vou ter o seguinte, olha só, 8yz dividido por 8xz é igual a 2 lambda x sobre 2 lambda y. Fazendo as simplificações necessárias, ó, a gente vai ter o seguinte. Se você multiplicar essas equações, os meios pelos extremos, você vai ficar com o seguinte, x ao quadrado igual a y ao quadrado. Ok? Ora, mas como x, y e z são coordenadas positivas lá no primeiro octante, a solução disso é x igual a y, tá certo? Se esse problema não fosse um problema de extremizar algo físico, como por exemplo o volume, e onde aqueles pontos têm coordenadas apenas positivas, você ficaria com as duas soluções, as duas possíveis soluções, que seria o seguinte, x igual a mais ou menos y. Mas como x, y e z são todas positivas, porque são as coordenadas no ponto primeiro octante, a coordenada negativa aqui não faz sentido para a gente. Ok? Então, disso eu posso concluir que, nesse caso, x é igual a y. Tá? E aí eu vou fazer de forma análoga, vou dividir a segunda pela terceira, vocês vão ver que y é igual a z, e aí novamente a gente vai conseguir encontrar esses carinhos, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? De novo, vou dividir a segunda pela terceira, e aí, fazendo isso, vamos ficar com o seguinte, eu subir um pouco mais, 8 vezes xz dividido por 8xy é igual a 2 lambda y sobre 2 lambda z. Novamente, com as simplificações, ó, o x também vai o 2 lambda. Multiplicando meio pelos extremos, a gente vai ficar com y ao quadrado igual a z ao quadrado. Por razões já comentadas, a solução disso é y igual a z. Ok? Então, temos o seguinte, x igual a y igual a z, né? E a gente joga no vínculo e a gente vai descobrir quem são esses carinhos, tá certo? Aqui, olha só, x igual a y igual a z. Então, substituindo esses carinhos no vínculo, ou seja, substituindo esse carinha aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, logo,
O vínculo é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado mais... Eu estou chamando esse cara de y ao quadrado porque a gente sabe que x é igual a y nesse problema, tá certo? Mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Ou ainda, 3x2 igual a r2. Ou ainda, x igual a raiz quadrada positiva, né? X é a coordenada positiva de r sobre raiz de 3. Então, esse é o x, esse cara é o y, esse cara é o z. Portanto, o volume máximo, o volume máximo é o seguinte. Bom, o volume do cubo é aresta ao cubo. Mas percebe, isso aqui não é aresta ao cubo, é a metade da aresta, tá certo? A aresta é 2x, 2y, 2z. Ok? Então, vamos ficar o seguinte, o volume do cubo, V de r sobre raiz de 3, r sobre raiz de 3 e r sobre raiz de 3 vai ser 8 vezes r sobre raiz de 3 ao cubo, que é igual a 8r3 sobre 3 raiz de 3 unidades de volume. Esse é o maior volume, é o volume da maior caixa que você pode colocar dentro de uma esfera de raio R. Ok? Vejamos agora mais um exemplo. Então, vamos lá. Exemplo 72. Determine a menor distância entre o ponto 2, 0 e menos 3 e o plano x mais y mais z igual a 1. Obviamente que esse ponto não pertence ao plano, né? Porque se ele pertencesse, a distância seria 0. Ok? Então, vamos fazer aqui um breve diagrama para ver o que está acontecendo. Então, considere o seguinte diagrama. Considere o seguinte diagrama. Então, olha só. Eu tenho aqui a representação, aqui é apenas uma parte do meu plano, x mais y mais z, no primeiro octante, tá certo? Nesse plano infinito, ele se estende para todos os lados aqui, tá certo? Então, o que ele está querendo? Dado esse ponto de coordenadas 2, 0 e menos 3, ele quer saber que ponto você deve escolher lá no plano x mais y mais z igual a 1. Por exemplo, eu peguei esse ponto aqui genérico, de forma que essa distância D aqui em amarelo seja a menor possível. Tranquilo? Claro que existe uma fórmula pronta que permite você determinar a distância do ponto, de um ponto ao plano, ou de um plano ao ponto, tá certo? Mas o que a gente vai fazer é mostrar como a gente pode utilizar os multiplicadores Lagrange para resolver esse cara de forma bastante simples. Ok? Então, olha só, quem é a função que eu quero minimizar? Então, a função que eu quero minimizar é a função que dá a distância, né? Mas como é que eu calculo a distância desse ponto aqui genérico para o ponto que pertence ao plano, que é o ponto de coordenadas 2, 0 e menos 3? Bom, isso vai ser raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, mais z menos 3 ao quadrado. Né? Então, eu tenho que extremizar essa função sujeita à condição de que, do quê? Sujeita à condição de que esse ponto pertence ao plano, ou seja, sujeita a essa condição aqui, ó, g de x, y, z, x mais y mais z seja igual a 1. Ok? Então, para que eu não tenha que derivar, extremizar essa função, porque aí nas derivadas vão ter derivadas da raiz quadrada, esse cara vai lá para o denominador, é um pouco mais chato, vamos fazer o seguinte, o extremo dessa função é o mesmo do extremo da seguinte função. Em vez de extremizar d, eu vou extremizar d ao quadrado, tá? Eu vou definir essa função s de x, y e z como sendo a distância quadrática. As duas funções não têm o mesmo valor de máximo ou o mesmo valor de mínimo, mas o ponto onde essa função tem um mínimo é o mesmo ponto que essa. Tá certo? Isso é o que é importante, que é o que a gente vai tirar proveito, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos extremizar a função. Que função? Essa daqui, ó. S de x, y, z igual ao quadrado da função distância, tá certo? Então, x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado mais z mais 3 ao quadrado, sujeito à condição, então, com o vínculo. Qual é o vínculo? O vínculo é o seguinte, g de x, y, z, é que o ponto pertence ao plano, ou seja, x mais y mais z tem que ser 1. Ok? Então, dessa forma, o que eu tenho que fazer? Bom, calcular o gradiente de cada um e igualar esses caras, uma constante vezes o outro igual ao primeiro, tá certo? Então, como é que vai ficar o gradiente dessa função s? Então, o gradiente de s vai ficar, se eu derivar esse cara em relação a x, cai o 2, né? Então, 2 que multiplica x menos 2. Se eu derivar esse cara em relação a y, 2y. Se eu derivar esse cara em relação a z, cai o 2, vai ficar z mais 3.
Bom, e o gradiente dessa função g é bem simples, né? É 1, 1 e 1. Tranquilo? Então, devemos agora resolver o seguinte sistema. Devemos agora resolver o seguinte sisteminha. Qual? Então, esse cara igual a lambda que multiplica o vetor de baixo, né? Então, 2, vamos colocar direto aqui, fica 2 que multiplica x menos 2 igual a lambda, 2y igual a lambda, e 2 que multiplica z mais 3 igual a lambda. Mas se você quiser, você pode colocar a outra equação, que é a equação do vínculo aqui embaixo, para lembrar que a gente tem mais uma equação, que é x mais y mais z igual a 1. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Resolver esse sisteminha. Novamente, perceba que neste caso, lambda não pode ser igual a zero. Por quê, professor? Porque se lambda for igual a zero, vocês vão ver que vocês vão encontrar o ponto P. Esse ponto aqui, ó, 2, 0 e menos 3. E esse ponto não é a solução procurada. Esse ponto não mora no plano. Como assim, professor? Se lambda for zero, isso aqui, se lambda for zero aqui, né, aqui e aqui, o que você vai ter como solução? Y igual a zero, z mais 3 igual a zero, e x menos 2 igual a zero. Bom, mas isso daria x igual a 2, y igual a 0 e z igual a menos 3. Então, você teria o próprio ponto. Né? Então, você estaria calculando a distância dele, ele mesmo que é zero. Né? Não é o caso. A gente quer a distância desse cara a um ponto que mora no plano, tá certo? Então, o lambda não pode ser zero. Então, novamente, utilizando aquela mesma técnica dos exemplos anteriores, a gente vai ter o seguinte. 2 que multiplica x menos 2 dividido por 2y é igual a lambda sobre lambda. Fazendo as simplificações possíveis, a gente tem aqui o seguinte, que x menos 2 é igual a y. Ok? Então, guarda essa primeira informação. Bom, agora vamos dividir a segunda pela terceira. Então, a segunda pela terceira. E aí vamos ter o seguinte, olha só. 2y dividido por 2 que multiplica z mais 2 que multiplica z mais 3 igual a lambda sobre lambda. Simplificando os lambdas, bom, simplificando o que for possível, vamos ter aqui o seguinte, que y é igual a z mais 3. Bom, agora eu utilizo essa informação lá no vínculo, e isso vai me permitir determinar, por exemplo, o y. Mas se eu conhecer o y, eu conheço o x e conheço o z. Não é verdade? Então, olha só. Então, do vínculo temos o seguinte, então, o que é que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer aparecer aqui um x menos 2, porque eu sei que x menos 2 é y, eu vou substituir por y, e vou fazer aparecer aqui um z mais 3, tá certo? Então, eu vou só somar e subtrair números de forma a não alterar a equação. Então, ficou assim, x menos 2 mais 2 mais y mais z mais 3 menos 3 igual a 1. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui é y, porque isso aqui é y, tá certo? Y mais y mais y, 3y. Aí ficou 2 menos 3, ficou menos 1, passou para o outro lado, 2. Não é isso? Novamente, ó, 3y. Aí esse carinha com esse sobrou um menos 1, que passa para o outro lado como 1. Então, a gente vai ter 2. Portanto, a solução aqui é y igual a 2/3, né? Bom, mas se eu conheço o y, com certeza eu conheço o x e conheço o z. Então, não tem mais o que fazer, tá certo? Então, y é isso. Portanto, o x, olha só. Eu tenho que x menos 2 é igual a y, ou seja, x é y mais 2. Então, x é y mais... Bom, y é 2/3, né? Então, é 2/3 mais 2. Ou ainda, 8/3. Ok? Então, agora que eu tenho o x e o y, posso computar o z também. Vou colocar aqui embaixo. Eu sei que o y é z mais 3, portanto, o z é y menos 3, não é isso? Então, z é y, que é 2/3, menos 3. Eu vou ficar com 9 menos 7/3. Então, eu tenho as coordenadas do ponto que dá a menor distância. Mas agora eu preciso da menor distância, professor. Bom, é só jogar agora esses pontos na função que dá a distância, né? Que função, professor? D ao quadrado? A função S? Não, a função D mesmo. Então, eu vou substituir x por aquele x que a gente acabou de encontrar, o y pelo 2/3 e o z pelo z que a gente acabou de encontrar. E aí a gente vai ter a menor distância, tá certo? Logo, a menor distância ou seja, do ponto dado ao plano é D de, cadê o x? Deixa eu ver, aqui em cima, 8/3, 2/3 e menos 7/3. Então, isso vai ficar raiz quadrada de
8 terços menos 2 ao quadrado, mais 2 terços ao quadrado, mais menos 7 terços, menos 7 terços, mais 3, tudo isso ao quadrado, raiz quadrada. Ok? Então, isso vai ficar a raiz quadrada de 2 terços ao quadrado, mais 2 terços ao quadrado, mais 2 terços ao quadrado. Isso vai ficar 2 terços, raiz de 3, não é isso? Ou racionalizando ainda, se você quiser, 2 sobre raiz de 3 unidades de comprimento. Ok? Veja como é bastante simples utilizando essa técnica dos multiplicadores de Lagrange. Ok? Vamos ver mais um exemplo agora. Então, exemplo 73, determine o máximo global e o mínimo global da função f de x, y, z igual a x vezes y quadrado vezes z ao cubo na região D, que é o x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado menor ou igual a 1. Ok? Então, perceba que essa região é a superfície da esfera e a parte interior da esfera também, tá certo? Solução. Então, como a esfera, sua borda e a parte interior formam um conjunto limitado e fechado, é de se esperar que, como essa função é contínua, então a função f vai ter um máximo global e a função f vai ter um mínimo global em D. Ok? Então, como é que a gente faz? Primeiro procuramos os candidatos a pontos críticos na região interna de D. Não é isso? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente calcula o gradiente da função igual ao vetor nulo e depois a gente estuda os valores, os extremos de f na fronteira da figura. A fronteira nada mais é que x ao quadrado mais y quadrado mais c quadrado igual a 1. Então, perceba, na fronteira eu posso usar Lagrange, o multiplicador de Lagrange. Por quê? Porque eu quero extremizar essa função sujeita a essa condição. Ok? Então, vamos fazer dessa forma. Tá? Na fronteira vamos utilizar Lagrange e na parte interior vamos utilizar o que a gente já conhecia. Tá bom? Então, observe o seguinte. Observe o seguinte. Perceba que a minha função, essa função ela tem tanto valores positivos como valores negativos dentro dessa região. Não é verdade? Então, note o seguinte, como é que a gente procura os pontos críticos dentro da região? Então, o primeiro passo, determinar os pontos críticos no interior do conjunto D. Como é que a gente faz isso? A gente calcula o gradiente da função igual ao vetor nulo. Mas olha só, se você calcular a primeira componente do gradiente é a derivada parcial em relação a x, né? Então, se você computar a derivada parcial dessa função em relação a x, vai ficar y ao quadrado z3, não é verdade? Então, y ao quadrado z3, y ao quadrado z3, que quando você for igual a zero, você tem que fazer isso com as outras variáveis, tá certo? Mas quando você é igual a zero, a solução disso aqui vai ser y igual a zero ou z igual a zero. Mas se y for zero, essa função nesse ponto se anula, ela é zero. Mas se z for zero, a mesma função nesse ponto se anula. Portanto, quer seja y igual a zero, quer seja z igual a zero, um desses pontos críticos, na verdade, os pontos críticos da função, vão ser pontos onde a função nesse cara vai ser nula. Mas a gente sabe que essa função definida nessa região, ela toma valores positivos e negativos. Então, o zero nem pode ser um ponto, nem pode ser o máximo global, porque a gente sabe que essa função toma valores positivos aqui, ou seja, maiores que zero, mas também toma valores menores que zero. Então, o zero também nem pode ser um ponto de mínimo. Então, a gente não precisa mais procurar pontos críticos no interior dessa região. Ok? Por quê? Porque sobre esses pontos a função sempre se anula e zero não é máximo nem mínimo dessa função. Ok? Logo, deixa eu colocar essa observação aqui. Logo, como zero não é um valor extremo da função, não é valor extremo de f, então não existe ponto extremo de f no interior de D. Não existe ponto de extremo, ou seja, ponto que faz com que a função seja máximo ou mínimo, no interior de D. No interior do conjunto D. Ok? Então a gente para por aqui e vamos procurar agora os pontos críticos na fronteira. Então vou colocar aqui 2 sobre a fronteira do conjunto. Então, sobre a fronteira do conjunto, o que a gente deve fazer? Extremizar, né?
extremizar quem? A minha função f de x, y, z, que é a função x vezes y² vezes z ao cubo, sujeito ao seguinte vínculo. Qual é o vínculo, professor? O vínculo é isso aqui, ó, g de x, y, z igual a x² mais y² mais z². É que esses pontos pertençam à minha esferinha de raio 1. Ok? Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Logo, vamos calcular o gradiente da f. Então, o gradiente da f vai ficar y² z3. Se eu derivar em relação a y, 2xy z3. Se eu derivar em relação a z, 2xy2 z2. Bom, e agora eu preciso do gradiente da g. Então, mas o gradiente da g é 2x, 2y, 2z. Portanto, devemos resolver o seguinte sistema. Portanto, devemos resolver o seguinte sistema. Qual é o sistema, professor? Bom, esse cara é igual a lambda vezes isso, né? Então, vamos ficar o seguinte, y2, z3 igual a 2 lambda x. Vamos ter também 2xy, z3 igual a 2 lambda y. E, por fim, 2x, y2, z2 igual a 2 lambda z. Bom, lembrando que a gente pode adicionar aqui a equação do vínculo, que é x² mais y² mais z² igual a r². Ok? Bom, então a gente tem que resolver esse carinha. Bom, da mesma forma que a questão anterior, lambda aqui, ou que as questões anteriores, lambda aqui tem que ser diferente de zero. Né? Porque se lambda for igual a zero, a solução é x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, que não satisfaz o vínculo, que é esse aqui. Tranquilo? Então, a gente pode utilizar novamente aquela nossa velha técnica, e aí vamos ficar com o seguinte. y² z ao cubo dividido por 2xy z3 igual a 2 lambda x dividido por 2 lambda y. Fazendo as simplificações possíveis, ficamos com o seguinte. Aqui vamos ter 2x² igual a y2. Ah, professor, aqui eu vou ficar só com os valores positivos, né? Não. Aqui você... o x e o y, eles podem ser positivos ou negativos, tá certo? Não tem nenhum significado geométrico atrelado, não tem nenhuma implicação de que x ou y tenham que ser apenas positivos ou negativos, então a gente assume que esses caras podem ter valores positivos e negativos aqui, tá certo? Então, por enquanto, a gente deixa aqui. Da mesma forma, dividindo a segunda pela terceira, a gente vai ter o seguinte, olha só. 2xyz3 dividido por 2xy2z2 é igual a 2 lambda y dividido por 2 lambda z. E aí, fazendo as simplificações possíveis aqui, z com esse aqui, y foi com desse, 2x foi com esse 2x. Então, a gente vai ter o seguinte, 2y² igual a, deixa eu ver, na verdade, 3, né, professor? Na verdade, aqui é um 3. Não é? Deixa eu ver aqui em cima. Quando a gente derivou aqui, era Z2, caiu um 3 aqui, professor. Beleza, corrigido. Ok. Então, ficou... Aqui tinha um 3. Então, ficou 2y2 igual a, na verdade, 3y2. 3y2, agora sim, igual a 2z2. Perfeito. Então, a gente tem essas relações. Basta substituir agora onde? No vínculo. Ok? Então, do vínculo, temos o seguinte. Então, novamente, aqui x ao quadrado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar tudo e vou deixar tudo em função de y, tá? Então, por exemplo, se aqui fosse 2x², eu poderia substituir por y². Então, eu vou fazer a multiplicação, vou multiplicar por 2, dividir por 2, de forma que apareça o que eu quero, tá? E o mesmo lá no outro. Então, a minha equação vai ficar assim, ó. 2, vou multiplicar tudo por 2, tá?
multiplicar toda essa equação por 2. Então, fica assim, ó, 2x2 mais 2y2 mais 2z2, para não alterar o outro lado, 2r2. Então, onde tiver 2x2, eu posso substituir por y2, e onde tiver 2z2, eu posso substituir por 3y2, tá certo? Só para isso. Então, a gente vai ficar com o seguinte, y2 mais 2y2 mais 3y2 é igual a r2. Na verdade, 2r2, professor. 2r2. Então, ficamos com 6r2. Na verdade, 6y2 igual a 2r2. Ou ainda, 3y2 igual a r2. Ou ainda, y igual a... Agora sim, ó, mais ou menos r sobre raiz de 3. R não, professor. É 1. R era na questão anterior. Ok? Deixa eu tirar esse R daqui. 2. Aqui também não tem R. Aqui é 1. Ok? O vínculo aqui era x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, professor. R foi na equação, foi no exemplo anterior. Ok? Ó, igual a 1. Corrigido. Então, temos aqui o valor para y. Então, com o valor de y, eu encontro o valor de x e o valor de z. Tranquilo? Então, como é que vai ficar o x? Bom, eu sei que é x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2x ao quadrado é igual a y ao quadrado. Bom, então 2x ao quadrado, bom, y ao quadrado é 1/3, né? 1/3. Ok, basta passar o 3 dividindo para cá. Então, isso quer dizer o seguinte, que x ao quadrado é, bom, x é mais ou menos 1 sobre raiz de 6. Deixa eu só marcar aqui. E, por fim, a gente tem o seguinte, que 3y ao quadrado é igual a 2z2. Então, 2z2 é igual a 3y ao quadrado. Bom, 2z2 é igual a 3, que multiplica y ao quadrado é 1/3, né? Então, simplifica. Isso vai ficar z igual a, passo 2 dividindo, mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Então, veja que a gente tem aqui todos os nossos pontos críticos, tá certo? Então, por exemplo, para x igual a 1/6, eu tenho y igual a 1/3, eu tenho z igual a 1 sobre raiz de 2, e assim por diante. Na verdade, para cada x, eu tenho 2y diferentes, 2z diferentes, né? Como eu tenho 2x aqui, então eu tenho duas possibilidades aqui, com mais duas aqui, com mais duas aqui, vão dar 8 pontos diferentes, não é verdade? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma tabelinha, tá? Vou montar uma tabela aqui de x e y e o valor da função em cada ponto. O maior vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo. Ok? Então, deixa eu colocar essa tabela. Então, portanto, temos a seguinte tabela. Portanto, temos a seguinte tabela. Olha só, como eu falei, para cada x, y e z, né, para cada x, y e z, eu calculei o valor da função, está aqui o valor correspondente, tá certo? Então, veja, eu tenho x igual a 1/6, y igual a 1 sobre raiz de 3 e z igual a 1 sobre raiz de 2. Aí muda agora, deixa fixo esse x e esse y muda o z. Se você fizer isso, vocês vão ver que a gente tem 8 combinações possíveis, tá certo? Ó. E aí o que eu faço? Calculo o valor da função em cada uma dessas combinações. Perceba que o maior valor que a função teve foi 1 sobre 6 raiz de 3 e acontece várias vezes. Acontece nesse ponto, acontece nesse outro, acontece nesse ponto aqui também e nesse outro. Então, tem 4 pontos onde a função tem um valor máximo, que é esse valor aqui, ó, esse 1 sobre 6 raiz de 3, isso acontece 4 vezes, e os outros 4 pontos são pontos onde a função tem o seu mínimo, tá certo? Tá aqui, olha, acontece nesses outros pontos, esse é o valor mínimo da função. Tranquilo? Então, o valor máximo da função, o máximo global, é 1 sobre 6 raiz de 3, e o valor mínimo é menos isso, tá? Logo, o valor máximo de f em D é 1 sobre 6 raiz de 3, e o mínimo é menos isso. Menos 1 sobre 6 raiz de 3. Ok? Então, perceba que
esses problemas onde a gente tem que analisar a fronteira da figura, a gente pode utilizar multiplicadores de Lagrange, claro, desde que você consiga descrever essa fronteira como uma curva de nível ou uma superfície de nível de uma função de duas ou mais variáveis. Tranquilo? Então, a gente tem mais uma forma de estudar os pontos críticos sobre a fronteira do domínio em questão. Tranquilo?